Tá se sentindo perdida, sem saber o que vai fazer da vida? Ah, já sei, você tá cheia de rótulos, mas não se enquadra nenhum deles. Ou você já fez curso, tem títulos, mas não sabe o que fazer para se sentir feliz e realizada? Já sei. Essa semente do ser é para você. E também para você compartilhar, porque tem várias outras pessoas dentro dessa situação. E eu já quero iniciar falando para você. E anota já aí. O preço que você paga para ser alguém que você idealiza é muito maior do que o preço que você vai pagar para ser quem Deus te chamou para ser. Mas uma coisa é certa, vale muito mais a pena ser essa pessoa cara, cheia de valor que o Senhor te chamou para ser. Vamos lá para essa semente do ser? E tô aqui de novo para te entregar mais uma semente. E sabe qual é a semente de hoje? É a semente do ser. E o que você é? Você já sabe que é fruto de oração e por isso que você está aqui. Mas você aprendeu que no voltar à essência precisamos de conhecimento, conhecimento da verdade, conhecimento sobre si mesmo, conhecimento sobre os outros à nossa volta e que precisamos fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer e não aquilo que querem que nós façamos, tá certo? Mas hoje eu quero falar com você sobre a semente do ser. E quando nós falamos ontem, pegamos aquela maçã, sabe, daqueles rótulos que deram para a maçã, aquelas situações difíceis que deram para aquela maçã, que a vida muitas vezes machuca, passamos por situações difíceis, é traição, é injustiça, enfim, pensa agora naquilo que marcou a sua vida, naquilo que deixou você triste, ferido, machucado, com o coração amargurado. Já pensou sobre isso? Não é assim que Deus quer te ver. Na verdade, não é assim que Deus vê você. Mas como seu estado estava bem debilitado, você ontem precisou, no fazer, dizer não para algumas coisas. E ali você voltou. Lembra? Abri a maçã. De lá de dentro eu tirei as sementes boas e descartei todo o restante. E tá aqui, ó. E tá aqui. Tudo de bom. E talvez você pense assim: ai meu Deus, é muito pouco, mas será que eu sou só tão pouquinho assim? Lembra? A menor, né, das sementes, né, que é não a da maçã, mas falamos da semente do grão de mostarda, ela se torna a maior das hortaliças. E você, com essa semente aqui, essa analogia que eu tô fazendo com a semente, que é você, que é a sua vida, Deus vai fazer grandes coisas. Você crê nisso? Você crê que você não vai ficar mais perdido na vida sem entender qual é o seu propósito? Então, para isso, você precisa entender sobre isso daqui que nós iniciamos ontem, que precisamos, antes de ter as coisas que nós queremos, nós precisamos ser quem Deus quer que nós sejamos. Para isso, vamos lá. Isso daqui, para quem não assistiu a semente 2, eu oriento que depois, quando terminar aqui, você volte lá. Nós falamos ontem um pouquinho sobre o como, né? Como nós faríamos. Seria o fazer da semente do ser. Eu deixei aqui muito como. E esse círculo dourado, ou Golden Circle, ou então Círculo de Ouro, ele vem do livro Comece pelo Porquê. Mas eu incluí algo a mais, que é o porquê. Não comece pelo porquê, comece pelo porquê. Por quem te chamou para ser a pessoa que em Deus você foi criada, você foi sonhada e planejada muito antes de você existir. Você não é um protótipo, você não é um teste, você não é o resultado do que saiu ali na balança, você não é o resultado de uma prova. Isso não define, o seu passado também não te define, mas o que define é aquele quem te chamou. E o primeiro porquê da sua vida deve ser o próprio Senhor.
Se você não entende que primeiro Deus, depois você e depois a sua família, todo o restante vai ficar fora de ordem. Mas você que já entende esse por quem te chamou, você vai entender a respeito do propósito da sua vida, a razão do seu existir. Depois que você já entendeu isso, você vai entender a causa, que é o porquê. E eu já deixo uma outra técnica que eu sempre falo, que é utilizada também nas empresas, que são os 5 Whys. O que são esses 5 Whys? Tem alguma dificuldade na sua vida? Imagina ela qual for. Pensou aí? Qual a dificuldade que você está enfrentando? Qual a dificuldade que você já enfrentou e superou? E pergunta, por que dessa situação? Você vai ter uma resposta. Nessa resposta, você vai perguntar de novo o porquê dessa resposta. Você vai ter uma outra resposta. A segunda resposta, você vai fazer um outro porquê. Até que você chegue a uma média de 5 porquês. Por que eu falo uma média? Pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouco mais. Mas à medida que você vai questionando todas essas respostas, você vai encontrando, de fato, o quê? A causa, o motivo, a essência pelo qual você atua e faz o que precisa ser feito. Primeiro o porquê e depois o porquê. O porquê envolve o seu ser. E essa semente do ser, ela é muito mais do que só em relação à sua própria vida. Esse ser que eu vou trazer hoje como semente na sua vida é de acordo com a imagem e semelhança pela qual você foi criado. Você, indo lá em Gênesis, já trabalhamos isso lá na primeira semente, lá em Gênesis 1, do 26 ao 30, diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e Deus nos deu poder para dominar todo ser vivente. Quer no céu, quer na terra, aonde for, você foi chamado para governar. E eu já quero aqui lembrar das tarefinhas das aulas anteriores, dos desafios anteriores e incluir o desafio, a tarefa de hoje para você. Assim como lá em Gênesis 1, a gente sabe para que nós fomos criados, para dominar, para governar. Você encontra em toda a Bíblia outras razões pelas quais o Senhor te chamou para ser. E aí, a tarefa de hoje complementa as anteriores. Da semente 1, foi, ore a Deus, pedindo para que Ele traga à luz todo o conhecimento que você precisa sobre a verdade dEle, sobre você e sobre as pessoas que estão à sua volta, para que nenhum espírito de engano possa adentrar a sua vida. Ontem já tratamos na semente 2 para que você possa fazer uma lista de tudo que você tem que começar a dizer não. Não para os outros, não para os outros afazeres, não para outras pessoas, para que você possa dizer sim. Sim para o propósito de Deus na sua vida. Se tudo aquilo, toda demanda que vir a você não estiver alinhada com o propósito que Deus tem para sua vida, com aquilo que você sonha para o seu futuro, você vai dizer educadamente: não, muito obrigado, eu agradeço pela lembrança, mas no momento eu tenho outros compromissos. Que compromissos são esses? Compromisso com o Senhor e com os seus próprios sonhos. Isso tudo eu tô te ensinando para quê? Para que você chegue aqui, ó, no quê? O quê é o que você quer ter, o que você quer atingir. Quais são as metas, não só para esse ano, mas quais as metas que você tem para a sua vida? Qual o legado que você quer deixar? Eu não vou adentrar muito nele não, porque a gente ainda está aqui, ó, no porquê que a gente trata desse ser. E aí, eu quero trazer aqui um conhecimento para vocês, tá? Vamos lá. Você vai anotar primeiro a tarefa de hoje, né, o desafio de hoje que eu deixo para vocês, é vocês anotarem no mínimo 7 versículos que digam na palavra o que você é. Você é filha de Deus, você é menina dos olhos do Senhor, você é sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo. Enfim, não vou ficar falando aqui, mas eu quero que você anote. No mínimo, 7 versículos. Um para cada dia da semana. E que eles fiquem de fácil acesso para que todos os dias você possa declarar quem você é em Deus. Porque os rótulos que o mundo coloca em você faz com que você esteja nessa situação. Você esteja esposa. Você esteja na situação de mãe, de pai, de amigo, de amiga. Isso daí você está. Agora, o que de fato você é aquilo que a palavra de Deus te garante e diz que de fato você é. E agora, para aprofundar um pouco mais o seu conhecimento, vou trazer uma curiosidade aqui, que eu não sei se você já tinha conhecimento disso, mas esse conhecimento vai libertar você e entender que você vai muito além daquilo que você imaginou quando chegou aqui nesse vídeo. Por isso, fica até o final e já sabe, compartilha com todo mundo, porque é bênção. E a semente, quando é boa, sabe o que ela faz? Ela cresce e multiplica, ela dá frutos. Você é essa semente aqui, ó, pegar uma só.
Você é essa sementezinha aqui, ó, uma boa semente. E você vai começar a multiplicar. Então vamos lá, o que eu vou explicar para vocês? Talvez você já tenha ouvido muito falar que antes de ter a gente precisa ser, ok? Mas quando lá em Êxodo 3, né, no versículo 14, Moisés, né, tem a resposta de Deus que ele tá para ir até Faraó, o que eu vou falar? O que eu vou falar para esse homem cheio de medo? E aí a resposta de Deus foi o quê? Diga que o eu sou te enviou. E talvez você fique imaginando assim, nossa, resposta poderosa, eu sou. Então, eu sou o que sou e Deus é poderoso, mas agora eu quero aprofundar você e trazer a curiosidade que eu falei. Naquela época, né, o povo israelita, eles não utilizavam o ser e o estar. Ou seja, se você queria falar assim, eu sou inteligente, né, você falava, eu inteligente. O sou ficava oculto na frase, ele dava por entendido que estava ali, mas ele não era pronunciado, tá? Eu bom, né? Eu sou bom. O sou ficava subentendido ali. Então, eu estou bem. Você não falava eu estou bem. Lá o povo dizia eu bem. Por que o ser e estar, ele não era pronunciado ali naquele momento? O estar, ele conota o estado momentâneo. O ser, ele vai denotando algo que já está intrínseco na pessoa e que de fato ela é assim. Mas naquela época não era falado o ser porque era mais próximo, né, do nome de Deus. Então ele não era pronunciado pelo povo. E quando Moisés recebeu essa resposta de Deus, eu sou, te enviou, a gente pode abrir a nossa mente e entender vários outros aspectos que sem o entendimento disso a gente não compreenderia. O primeiro deles que eu quero tratar com vocês é que naquela época existiam vários deuses. Deuses do sol, Deus da lua, Deus do cachorro, da vaca, de tudo quanto era Deus. E quando a resposta foi, o eu sou te enviou, o significado, a tradução mais próxima do sou é tornar-se tal coisa. Isso queria dizer para o povo que Deus, primeiro, quem sabia o nome do outro, o outro tinha poder sobre ele. Quando Deus responde eu sou, Deus não deu esse poder para que Moisés e todos tivessem o controle de Deus. Mas Deus deu a entender que Deus se tornaria aquilo que fosse necessário para cumprir a missão, para cumprir o propósito, não só na vida de Moisés, mas em todo o povo, todo o processo de libertação de Israel. Então, quando você, que é criado à imagem e semelhança de Deus, declara, eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus. Lá em João 12 diz, deu-lhes o poder a todo aquele que recebe Jesus. Você que já recebeu Jesus, Deus te deu o poder de ser chamado filho de Deus. Se você é filho do grande eu sou, Deus está dizendo que nada que vem de fora pode determinar quem de fato você é. Aquele peso que você se encontra na balança, quando sobe na balança, não determina quem você é. O resultado que saiu na prova, quando você foi tirar a habilitação e foi reprovado, isso não define quem você é. Os concursos que você fez e que não passou, isso também não define o que você é. Pelo contrário, aonde você acha que está fracassando, isso só mostra para mim e mostra para Deus que você está dedicado, esforçado e persistindo no propósito que Deus tem para sua vida. Se você tem certeza que Deus te chamou para aquilo, não desista, insista. O que eu não posso deixar de falar para vocês é que uma boa semente, ela com certeza é o início de uma excelente árvore. Então, primeiro, você precisa ser o quê? Uma boa semente. Antes de você querer, eu quero boas sementes para semear na vida dos outros, na minha família, aqui e acolá, você precisa ser. Antes de você querer dar, como é que você vai dar algo que você não tem? Vocês já experimentaram uma manga aguada e aí todo mundo fala, essa mangueira aqui só dá manga assim aguada. Por quê? Porque talvez o caroço, a semente lá que foi colocada não era uma boa semente, né? Aquela que deixa a manga docinha. Já se você é uma boa semente, você é o início de uma boa árvore frutífera, que não só vai dar bons frutos, mas que as pessoas vão se deliciar com eles. E aí, gente, esse abacateiro aqui, o que vocês acham? Que ele vai dar abacate bom ou não? Como é que vai ser o processo dele? Como é que vai ser o processo da sua vida? O que você tem escolhido para você? O que você tem determinado se tornar? O eu sou, ele diz que vai se tornar aquilo que você quiser, de acordo
com aquilo que ele projetou para sua vida. E você que é criado à imagem e semelhança dele, o que é que você está se esforçando para conquistar e se tornar? O que você está se esforçando, se dedicando para ser? Qual é o preço que você está pagando? É sobre isso. Quer bons frutos, seja uma boa semente. E como eu sei que você não vai desistir de tudo aquilo que Deus projetou, já reservou para sua vida, que você já entendeu por quem, antes do porquê, e depois você já entendeu qual é a causa, a razão de você existir, a causa de cada coisa que Deus te chamou para fazer, como você vai estar fazendo. Agora, para você ter, amanhã a gente vai fechar essa parte aí. Essa parte é onde nós vamos falar sobre a realidade. E por hoje eu quero deixar uma passagem bíblica para que você possa estar meditando nela. Você vai buscar os versículos daquilo que você é em Deus, mas para a sua meditação eu quero deixar Isaías 43, que diz assim: mas agora, Israel, o Senhor que o criou e o formou diz: não fiquem com medo. Seja quem você é e não tenha medo do preço que você vai ter que pagar para você revelar a glória de Deus na sua vida. Porque se você continuar fazendo o que todo mundo faz, sendo como todo mundo é, jamais você vai viver o melhor de Deus aqui nessa terra, tendo uma vida bem resolvida. Mas quando Deus diz para você: não tenha medo, eu mesmo comprei a sua liberdade. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você passar por águas profundas, eu estarei ao seu lado. Quando tiver que atravessar grandes rios, eles não o encobrirão. Quando tiver que passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não farão mal a você. Porque eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Continuando, diz: o seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador, para você receber sua liberdade. Eu entreguei o Egito, a Etiópia e Sebá como resgate. Ou seja, Deus está te entregando através dessa semente de hoje a tua liberdade. Liberdade que você não precisa ser como qualquer outra pessoa que você idealiza na sua mente. Esse preço é muito caro, isso é cansativo. E quando você vê, você vai perceber que você perdeu a sua vida toda tentando ser quem você jamais foi criada para ser. Mas tem mais um versículo que eu vou descer aqui. Lá no versículo 13, que diz assim, ó: muito antes de o mundo existir, desde a eternidade, eu sou. Muito antes do mundo existir, muito antes da eternidade, eu sou. E eu sou, lembra da conotação? É Deus dizendo para você: tornar-me-ei a resposta da sua necessidade. Muito antes do mundo existir, todas as necessidades que você tiver. O mundo pode passar pelo caos, mas a necessidade que você, filho, filha de Deus tiver, Deus é essa resposta. Porque eu sou quer dizer que ele vai se tornar tudo o que você precisa. Agindo Deus, quem impedirá? É o que diz aqui no final do versículo 13. Ninguém pode livrar alguém de minha mão. Quando eu faço alguma coisa, quem é capaz de impedir? Em outras versões diz: agindo Deus, quem impedirá? Deus é aquele que não já fez há muito tempo atrás, operou vários milagres, mas Deus é aquele que opera tudo que você precisa, tudo que eu e você precisamos. Então, entendido que você já sabe o seu porquê, que começa em Deus, você tem o porquê, que são as causas, né? Ou a causa por todas as coisas que você faz. Lembra? Não sei ainda sobre tudo, ou tem uma resposta, vai lá, o porquê do porquê do porquê. E aí você vai encontrar a sua causa. Como você faz? Isso está no vídeo anterior. E amanhã a gente vai finalizar para que você consiga ter. É a aquisição, é a realização de tudo aquilo que você precisa, baseado na realidade. Aguardo vocês e lembre, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal, isso ajuda bastante. Uma curtida sua faz com que o nosso conteúdo possa alcançar outras vidas. E não só eu, mas você também se tornando um canal de Deus. Vai ser muito, muito abençoado, abençoada e abençoadora, né? Abençoador, tá certo? Então aguardo você amanhã para que você tenha mais uma semente para uma vida bem resolvida. Um beijo e tchau. É porque a gente abriu uma maçã só para pegar a semente. E dentro da maçã, por incrível que pareça, não tinha semente nenhuma. Sabe o que isso mostra? De um monte de gente que está lindona por fora, mas não produz nada. Mesmo que você abra, lá procure, cavou por dentro, não tem nada. Aí você vê, ontem, a maçã de ontem, o que aconteceu?
Toda podre, quando eu abri a maçã, eu falei, meu Deus do céu, ela tá mais podre por dentro do que por fora já tinha alguns sinais. Foi, mas aí, cutuquei lá na faca, o que aconteceu? Tinha sementes maravilhosas por dentro. Assim são pessoas também. É disso que a gente está tratando. Pessoas que estão machucadas, feridas, quando às vezes a gente não está assim, né? Ferido por fora, mas aí o Senhor vai lá, refaz tudo de novo, tira, extrai o que é bom, extrai sementezinhas boas, e quando a gente vai ver depois de um tempo, são aqueles que foram mais feridos, que foram mais machucados, que foram mais discriminados pela sociedade religiosa, pelos outros cristãos, são eles que dão mais frutos. Eu tenho certeza que Deus vai fazer isso na vida de muitas pessoas, sem dúvida. Vai acontecer. Vamos lá, gente, vamos lá, continuar. Vamos continuar, vamos lá.